posicionamento como soldados chama-se consagração. Esse é o posicionamento do soldado que pertence ao exército do Deus vivo. E lá no livro de Joel, inclusive essa palavra foi uma palavra que eu achei interessante porque Deus testificou no coração de uma irmã da intercessão, antes mesmo de ela nem sabia que eu estava preparando a palavra para domingo, e ela falou, olha, Deus tocou meu coração e deu essa palavra, e eu falei, uau, é a palavra de domingo, né? Eu falei, amém, testifica. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, eu vou ler na minha tradução, eu não sei qual é essa tradução, eu vou ler na minha, talvez esteja parecida. Diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 15 ao 19. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróprio, para que as nações façam escárnio dele. Por que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo-lhe, disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróprio entre as nações. Amém? Então aqui nós vemos na época de Joel que a nação de Israel era uma nação que entrava diante de Deus com jejuns, com orações, com sacrifícios, com consagrações, mas era somente o exterior, era somente o sacrifício externo, porque o coração não estava rasgado e quebrantado diante de Deus. E o Senhor estava usando o profeta para trazer quebrantamento e arrependimento. Deus estava dizendo para o povo, olha, meu povo, meus filhos, não adianta fazerem sacrifícios externos, não adianta fazerem penitências, não adianta rasgarem as vestes, se o coração não é obediente e quebrantado ao Senhor, porque o jejum que agrada a mim, diz o Senhor, é aquele onde você faz o sacrifício, sim, porque Deus ama o sacrifício, mas aquele que antes de ser um sacrifício externo, é um sacrifício do coração, é a disposição de se arrepender dos pecados, de obedecer à voz do Senhor quando ouvimos a voz dele, é esse jejum que agrada ao Senhor, e era esse jejum que Deus queria fazer. Por que o povo precisava fazer esse jejum, irmãos? Por que Deus queria que o povo se santificasse? Porque lá no versículo 19, diz que depois que o povo fez isso, depois que o povo se arrependeu e fez o jejum, e a nação inteira, inclusive os recém-casados, você pode ver que a nação inteira, os animais, todo mundo, quando se colocou na postura de santificar o seu coração, Deus fez o que lá no versículo 19? Depois, e então o Senhor derramou o cereal, o vinho, o trigo, e que isso representam os milagres, as bênçãos, a grandeza do que Deus quer derramar sobre a igreja, aprisco. E é por isso, queridos, que Deus está chamando a igreja, nós, para nos santificar, para consagrar os nossos corações, e não somente fazer sacrifícios
externos, mas o nosso coração. Ele está nos chamando para um tempo de jejum, para um tempo de clamor. E os sacerdotes, como eles falam, que são nós, os ministros, chorem, clamem. E é isso que o Deus quer de nós, pastores também. Essa palavra é para nós também. Nos colocar em intercessão, em oração por vocês, nos unirmos e fazermos aquilo que Deus está pedindo para nós, que é o nosso coração convertido, o nosso coração quebrantado. Em outra passagem, o Senhor diz: obediência quero e não sacrifícios. O que adianta fazer sacrifício se não vem a obediência? Quando Deus vem com a palavra, nós muitas vezes nos fugimos, muitas vezes não obedecemos, e não é esse jejum que agrada ao Senhor. O jejum que agrada é aquele que vem, o sacrifício, mas antes do sacrifício é o coração quebrantado. Esse não desprezará, o Senhor diz na palavra dele. Não desprezará, ó Deus, um coração contrito e quebrantado. E isso, queridos, Deus está falando no nosso profundo, porque cada um de nós temos alguma área da nossa vida onde o Espírito Santo gostaria de ter acesso para trabalhar um pouco mais no nosso coração. Sempre existe algo na nossa vida, sempre existe algo no meio da igreja que a gente pode se santificar, se consagrar juntos. E no final da palavra eu vou trazer um direcionamento para fazermos isso juntos. Por que não juntos, né? Entrar num jejum de consagração da nossa vida, é muito importante isso. Quando a gente olha nas escrituras, não só em Joel, mas em várias escrituras, eu vou citar algumas só, para vocês verem a importância da consagração e da santificação. Eu não coloquei aqui, mas depois você pode conferir na sua casa. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, conta a história de um rei chamado Josafá, e que vinha um grande exército. Diz a palavra que era um exército numeroso que se levantava contra a nação de Israel, e Josafá teve medo, muito medo. O medo não é pecado, a questão é o que você vai fazer depois do medo. Josafá se posicionou diante do medo. Ele viu que o exército dele era inferior ao exército que estava se levantando, e ele falou: olha, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer um jejum, nós vamos nos santificar. Mas não só ele convocou a nação, até os animais, até as crianças, todo mundo, todo ser que vivia, acho que até os pernilongos entraram em jejum. Não vai picar, a gente está numa época de um monte de pernilongo, é uma boa ideia, né? Jejum de pernilongo, eu podia dar uma ideia, uma boa, né? Jejum de pernilongo, porque o que tem de pernilongo nesse lugar é misericórdia. Então, a nação inteira se pôs a jejuar. Sabe o que aconteceu? Depois vocês leiam a passagem de 2 Crônicas. O Senhor deu vitória àquele povo. Um exército bem menor, inferior, mas Deus deu vitória. Glórias a Deus. Em outra passagem, em Josué 3,5, o Senhor também fala a mesma coisa. Falou: Josué, manda o povo se santificar. Santificai-vos, diz o Senhor, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. O Senhor estava para entrar naquela terra prometida. O Senhor falou: olha, sabe aquela terra abençoada que eu prometi? Pois então, é agora que vocês vão entrar, vocês vão arrancar os gigantes que estão naquela terra, vocês vão possuir a terra, enfim, e lá eu vou dar possessão dessa terra, vou fazer uma obra que vocês vão ficar maravilhados, mas vocês precisam se santificar antes. Ué, mas Deus não tinha prometido? Deus não falou que ia dar? E ainda precisa preparar o povo? Exatamente. Deus tem promessas grandiosas, meu irmão e minha irmã, na tua vida ministerial, na tua vida profissional, na tua vida familiar. Deus tem grandes coisas, Ele vai fazer milagres, coisas que você fala: puxa, mas eu nem imaginava que essa situação ia se resolver desse jeito, de tamanho foi um milagre. É verdade, Deus vai fazer, Ele quer fazer, mas Ele está falando para eu e você se santificar primeiro, para que amanhã o Senhor faça maravilhas diante de nós. Glória a Deus por isso, Ele vai fazer, Ele quer fazer. Aí tudo bem, e aí fica a palavra. O que é consagração? Ao final de contas, né, estamos falando de consagração, de santificação, mas o que é consagração? E é importante a gente ter bem definido o conceito da palavra, porque se a gente não entende direito o conceito, a gente começa a fazer tudo errado. A gente, a pastora foi para fazer jejum, vou ficar 5 dias aí sem comer nada, pronto, aí desmaia no meio da rua, pronto, aí não adiantou de nada. Então é importante a gente entender o que é consagração e o que Deus realmente espera de nós. Consagração significa dedicar algo ou alguém a Deus.
Quando uma pessoa ou uma coisa é consagrada, ela fica dedicado para o louvor e o trabalho de Deus. A consagração é um ato importante que marca a mudança na vida de uma pessoa ou no uso de qualquer coisa. Se consagrar a Deus implica abandonar o pecado e se dedicar a agradar a Deus. Amém? Então a consagração é tanto o teu coração, a tua vida consagrada a Deus, como você pode consagrar as coisas também, os seus bens, consagrar seus filhos, seu casamento, enfim, e a tua vida por completo. Então, tudo que é entregue, tudo que é consagrado a Deus, é esse o significado? Tudo que é entregue a Ele é consagrado. Nossa vida tem que ser consagrada, nosso coração consagrado, dedicado, afastado do pecado. E assim como pessoas, bens, tudo nós podemos consagrar e passa a ser de Deus. Amém? E isso é consagração. Lá em 2 Samuel também tem uma passagem muito interessante do rei Davi. Davi, ele tinha algo extraordinário, que era o coração dele. Coração fantástico, coração segundo o coração de Deus. 2 Samuel 23, versículos 15 e 17, acompanha aí a leitura. Diz assim: Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, ele derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Gente, presta atenção nessa passagem. Olha que interessante. Davi, diante do seu exército, expressou um forte desejo, um desejo do coração dele. Falou: ai, quem me dera puder beber da água lá da cisterna de Belém. E os guerreiros, os 3 mais preparados, ouvindo isso, falaram: o quê? O rei está pedindo água? É o desejo do coração do rei. Não, nós vamos lá, correndo o risco de vida. Nós vamos lá e nós vamos pegar essa água. Foram lá, atravessaram o acampamento do exército dos filisteus, correram risco de morrer, pegaram a água, trouxeram a água para Davi. Vão entendendo na cabeça de vocês. Pegaram, trouxeram para o rei aquilo que era o desejo do coração do rei. E o que o rei fez? Pegou a água e bebeu? Não. Ele jogou. Ele falou: imagina que eu vou beber uma água que custou o sangue de algumas pessoas. Não posso fazer isso. Queridos, e aqui é onde justamente Deus quer chamar a nossa atenção. Um desejo que nós temos para nós, um desejo aí qualquer. Quando ele tem um fim, um objetivo de uma satisfação unicamente pessoal, isso não pode ser consagrado a Deus. Se você tentar se satisfazer, eu vou explicar melhor depois. Se você tentar se satisfazer com uma bênção de Deus, provavelmente você vai corromper o teu coração. E eu vou explicar. Agora, se esse desejo que você tem no teu coração, e você simplesmente fala: Deus, eu entrego a ti, não é para mim a única satisfação pessoal, aí aquilo se torna consagrado a Deus. Foi isso que Davi fez. Algo que ele queria muito, era para a satisfação pessoal dele. Ele simplesmente não tocou naquilo, ele entregou a Deus, ele consagrou a Deus. Nossa, pastora, quer dizer que Deus não abençoa a gente? Não podemos ter satisfações pessoais? Sim, podemos, Deus se agrada, mas para o nível que Deus está querendo levar a nossa igreja e a vocês, que é justamente coisas grandes que Ele quer derramar, nós não podemos nos contentar simplesmente com coisas, com satisfações pessoais. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais muitos líderes cristãos estejam se corrompendo. Porque eles têm os desejos, é para a própria satisfação pessoal e eles não entregam a Deus.
se beneficiam com as bênçãos de Deus, é para a própria satisfação e se corrompem, porque é para eles, simplesmente para eles, para uso próprio, satisfação própria. Quando você pede algo para Deus, e aí agora vocês vão entender um pouco melhor, os jovens, eu quero casar, eu tenho um sonho, desejo no meu coração de constituir uma família. Qual o propósito pelo qual você quer uma família? Se for unicamente para se satisfazer, você pode ter um casamento bom, um casamento feliz, nenhum problema nisso. A questão é, ele não vai ser consagrado, não vai viver algo milagroso, algo grandioso. Agora, se você fala, não, eu quero, Deus, um casamento para minha realização, sim, mas não é só para minha realização. Eu quero que o meu casamento glorifique o teu nome. Eu quero que o meu casamento seja luz, que seja exemplo. Eu quero, junto com o meu esposo, caminhar, fazendo a obra do Senhor. Eu não quero qualquer casamento, não pode ser qualquer um, não. Tem que ser um que agregue, um que venha juntamente comigo, caminhar nas promessas do Senhor, fazer a obra de Deus. É diferente, passa a ser consagrado a Deus. Senhor, eu quero muito dinheiro. Senhor, eu quero prosperar. Por qual motivo? Porque eu quero aproveitar, eu quero comprar uma casa lá em Miami, eu quero todo final de semana ir lá e aproveitar e me satisfazer. Uhul! Você pode até ter, não tem nenhum problema, só não vai ser consagrado a Deus. Provavelmente e muito perigosamente você irá se corromper com esse benefício e essa bênção de Deus, porque aí provavelmente você não vai vir mais à igreja, muito provável. Agora, Senhor, eu quero prosperar, eu quero ter muito dinheiro. Sabe por quê, Senhor? Porque além de eu poder cuidar da minha família e dar o melhor para a minha família, eu quero manter a tua casa, eu quero ser dizimista da tua casa, eu quero manter os missionários, eu quero fazer a obra, quem sabe comprar um templo para a igreja. Uau! Passa a ser consagrado a Deus. E Deus começa a mover. E quando você olha, Deus está fazendo um milagre. E você fala, uau, por que Deus fez esse milagre? Porque eu sou melhor que todo mundo? Não. Porque simplesmente você consagrou a Deus. Você fez algo além, você consagrou ao Senhor. E aqui eu quero dar alguns exemplos mais práticos. Vai ficar mais clareado na nossa mente. Esses dias atrás, algo bem recente... Até peço, o Fábio está por aqui? Fabinho, a Marina acho que está lá, né? Você me permite dar um testemunho de vocês? Pode ser? Amém. Algo muito interessante aconteceu. Acho que foi quinta passada ou retrasada, foi o aniversário de casamento deles. E era o dia justamente do Domus dos Plugados. E era feriado também. Então, por que não juntar o útil ao agradável, aniversário de casamento, feriado e tal, e vamos liberar os plugados, né? Vamos pular e semana que vem a gente faz, e glória a Deus e aleluia. Não teria nenhum mal nisso, amém? Uma vez por ano, aniversário de casamento, são recém-casados, por que não comemorar, né? Só que algo aconteceu no meio do caminho, porque eles queriam muito Domus. Eles queriam muito, mas muito Domus. E aí chegaram e falaram, olha, tudo bem, mesmo que o Fábio e a Marina não estejam, a gente faz nós mesmos, de tanto que eles queriam. Sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente, por uma satisfação pessoal, eles poderiam ter desmarcado, sim, nada mais justo. Não, eles entregaram a Deus a data de aniversário de casamento deles, de 3 anos, né, Fábio? Eles entregaram. Sabe como? Indo nos Domus. Isso é consagração. Pergunta para eles e para os adolescentes que estão aqui, dá uma perguntadinha no final do culto, como que está o Domus dos plugados? Dá uma perguntada. Ou melhor, não só pergunte para eles, pergunte para os pais que estão aqui. Como que está? Dá só uma espiadela para você ver como Deus faz. Quando nós consagramos algo a Deus. Então, queridos, quando você pedir algo a Deus, uma família, sei lá, um emprego, seja o que for, consagre a Deus. Consagre o teu coração. Como que está o teu coração hoje? De repente você fala, puxa, meu coração está machucado, uma pessoa me feriu, algo aconteceu, peça perdão. Mas foi a pessoa que me feriu, a outra pessoa que tem que vir pedir perdão. Peça você, consagre aquela situação, quebra, sabe, a artimanha do inferno. Seja você o primeiro que vai lá, dá o primeiro passo, pede perdão, para você ver se Deus não move, para ver se a glória de Deus, o amor, não é maior do que a multidão de pecados. Consagrar o coração. Há um tempo atrás, a gente tinha um desejo do nosso coração, era uma satisfação pessoal. Há uns anos atrás, de ter um carro zero.
Aquela coisa, porque a gente sempre compra carro usado, né? E a gente tinha um desejo no nosso coração de comprar um carro zero. Ai, que delícia poder ter um carro zero, bacana. E aí eu me lembro que o pastor, ele teve um projeto, né, que ele foi inserido nesse projeto lá no Dante Pazanese. Foi algo muito bacana, porque era um experimento que eles estavam fazendo em animais, primeiramente, que era para colocar um coração artificial nos seres humanos. Para isso tinha que ser feito em animais primeiro. E o animal mais parecido com o ser humano era justamente bezerros. E é justamente a área do pastor. Então ele abraçou esse propósito, esse projeto, e foi uma coisa tão linda de Deus, porque o projeto tinha que fazer com que o animal ficasse vivo, pelo menos por um mês, ele tinha que manter vivo com aquele coração artificial e tal, e antes do pastor assumir esse projeto, vários veterinários tinham tentado, e o bezerro morria, acho que logo na primeira semana, no primeiro dia, não sei, morria logo, né? Eu só sei que, olha, nós entramos em jejum por aquele bezerro. Olha, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida para aquele bezerro, para Deus manter aquele bezerro vivo enquanto o pastor estava lá, porque ele estava ganhando, recebendo, e também não só pelo financeiro, mas aquilo que representaria na vida do ser humano, né? E deu certo, esse projeto foi lindo, ele ficou um mês lá, aí teve um dia que eu falei, pastor, leva um óleo para ungir o bezerro, mete óleo na cabeça daquele bezerro que ele não pode morrer, e tinha dias que o bezerro parece que ia morrer, e tava, não, ele não vai morrer, e no fim ele não morreu. Ficou um mês lá, e com aquele valor que o pastor recebeu, a gente conseguiu comprar o nosso tão sonhado carro zero. Foi uma satisfação pessoal, uma alegria, foi muito gostoso. A gente deu testemunho, foi muito bacana. Bom, passado alguns anos, não muitos, recentemente, isso já passou, a gente passou um aperto financeiro na igreja muito grande, e eu lembro, assim, eu acredito que vocês lembram, a maioria lembram desse aperto, e a gente não conseguia pagar o aluguel da igreja. Nós nem pensamos. Eu falo, a gente não pode dever o aluguel da igreja, né? A primeira coisa que tem que ser pago é o aluguel da igreja. O que nós fizemos? Entregamos o carro a Deus. Consagração. Vendemos o carro. Pastor, vendemos o carro, ficamos sem carro? Ficamos sem carro. O valor do carro, a gente pagou o aluguel, e graças a Deus, de lá para cá, o Senhor meio apertado e tal, mas a gente tem pago todas as contas da igreja. E aí, Deus deixou a gente na rua da amargura, porque sem carro? Não deixou. Deus proveu o escape, a gente teve, né, meus pais que emprestaram o carro e tal, enfim, a gente ficou com um carro por vários meses, foi um grande milagre, e depois, quando a gente teve condições, oportunidade de comprar, Deus deu um carro melhor ainda. Você fala, puxa vida, como que Deus faz, né? Então, Deus é bom, Deus é fiel, mas Ele vai permitir a gente viver momentos na nossa vida que a gente vai ter que decidir consagrar ou não consagrar a Deus, né? Então, se você olhar hoje, por exemplo, vamos falar, a gente está falando da parte financeira, a gente sempre está falando isso, não é porque nós não pregamos sobre dízimos e ofertas que a gente não pode falar e que a gente não deve ser fiel ao Senhor, mas é uma questão que a gente vê que é justamente o problema econômico do país, e muitas pessoas ficam aflitas e preocupadas de não serem dizimistas na casa de Deus. E aqui eu quero fazer um adendo, não vou ficar me atentando muito a isso, não é o nosso perfil, mas eu preciso falar isso, até para que você seja abençoado e próspero também financeiramente. Às vezes, pela falta de entendimento, a gente não dizima, e pela falta do entendimento, a gente muitas vezes tem medo e receio de faltar o dinheiro no final do mês. Vocês sabem o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte do que eu recebo, que é para o Senhor. Legal. Todo mundo, eu acredito que saiba isso. Mas, na verdade, se a gente for ao fundo da palavra, a gente vai ver que, na verdade, não é só 10% que pertence a Deus, mas o 100% é de Deus. O 100% que você recebe e o que eu recebo é de Deus. Sabe por quê? Nossa, pastora, por que é de Deus? A sua vida é sua ou é de Deus? De Deus. A sua saúde é sua ou é de Deus? De Deus. A sua família é sua ou é de Deus? Tudo é de Deus, inclusive o dinheiro. Então, o 100% do que eu e você recebemos não é nosso, é de Deus. Ele simplesmente nos dá uma graça de administrarmos a nossa vida, administrarmos recursos, a família. Ele nos dá como empréstimo, ele nos coloca como administradores, mas na verdade é dele. Então, quando você separa 10% daquilo que é dele, você simplesmente devolve na casa dele o que já é dele. É isso. Isso é o dízimo. 100% é dele. Quando eu separo 10%, eu devolvo a casa dele. Isso é dízimo.
Então, meu querido, não é só os 10% que é de Deus, é tudo, é o 100%, 100% é dele. É que os 10% é mandamento do Senhor, você devolve. Então, isso também é consagração. Consagrar nossos bens, o nosso coração, nossa família, enfim, e tudo. Deus está pedindo tudo, porque Ele deu tudo por nós. Ele não está pedindo, puxa, mas Deus quer tudo. Poxa, mas que Deus é esse que exige tudo de nós? É um Deus que antes de exigir, Ele deu tudo. Ele deu o filho dele, ele morreu, ele deu tudo por nós, antes de pedir qualquer coisa. E para nós agora ele está pedindo no nosso coração. Só que isso, queridos, é uma escolha. Deus não obriga ninguém. Se você não quiser consagrar a sua vida, os seus bens, sua família, os seus negócios, você vai ter uma vida abençoada. Claro que vai. Claro que vai. Mas se você quiser viver algo além, se você quiser viver, eu quero viver coisa grande, eu não quero viver só bençãozinha, não, eu quero um milagrão, eu quero ver a glória de Deus. Então, se nós queremos isso, consagrar o nosso coração a Deus. Um outro exemplo muito forte dentro das Escrituras que respalda isso que eu estou falando, vocês lembram do exemplo de Ana? Lembram? Ana era uma mulher que não podia ter filhos. E ela chorava no templo, ela subia ao templo do Senhor clamando, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho. O sacerdote chegou até a confundir ela com uma mulher embriagada, porque ela chorava copiosamente, de tanto que ela tinha esse desejo pessoal, era uma satisfação pessoal. Porém, ela fez um voto louco, um voto absurdamente louco aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus ela estava totalmente dentro do propósito de Deus. Ela falou, Senhor, ela fez como Davi, se o Senhor me der esse filho, eu só quero pedir um filho. Se o Senhor me der esse filho, não vai ser para mim a satisfação. Eu quero tanto, mas tanto, 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 que se o Senhor me der, eu não vou ficar com ele. Eu vou te entregar. Que voto louco. Uma mulher que não podia ter filhos. Aí ela pede, Deus, eu não posso ter filhos. Mas se o Senhor me der, não vai ficar para mim. Eu vou entregar todos os dias da vida dele aos teus pés. Sabe o que Deus fez? Vocês se lembram? Ana teve um filho. Vocês se lembram? Quem foi o filho de Ana? Quem se lembra? Simplesmente foi Samuel, o profeta que mudou a história da nação de Israel. O que o voto de uma mulher, uma consagração, mudou a história de uma nação? Vale a pena se consagrar? Ou não vale? Muito. Simplesmente mudou a história de uma nação. O que ela fez? Ela ficou com o filho, amamentou esse filho, tal, logo de bebezinho. O filho desmamou, ela foi lá no templo e entregou Samuel. Bebezinho. Desmamou, foi lá, entregou Samuel, foi criado pelos sacerdotes e tal, e simplesmente foi o profeta da nação. Deus deixou ela só, ficou sem filho, porque era o único que ela tinha, né? E foi tão difícil de ter. Não, depois disso ela teve outros filhos. Deus nunca fica devendo nada. Nada, nada. Mas quando a gente decide consagrar nossa vida, nossos bens, nossa família, Deus começa a fazer coisas que a gente nem sonha, nem imagina. Sabe aquilo que, acho que é Coríntios que fala, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o consagram as suas vidas a Ele. Esses dias atrás, uma irmã também falou, pastora, olha, eu moro aqui na aldeia e a minha casa é muito grande e tal, e só eu e a minha família. Não, eu quero consagrar ao Senhor a minha casa, eu quero abrir para os domos e tal. Quer dizer, minha casa não é só para minha satisfação pessoal. Deus me deu essa casa com o propósito, né, de servir a Ele. Aí você vai vendo, conversa com a irmã, as coisas que Deus está fazendo na vida da irmã, é coisa maravilhosa, é só milagre, é bênçãos, porque simplesmente consagrou a casa dela ao Senhor. Então, queridos, eu tenho certeza que Deus, Ele está falando ao coração de cada um de nós. Algo Ele está pedindo para nós consagrarmos, nosso ministério. Para que você quer um dom espiritual? Para que você quer ser batizado no Espírito Santo? Para que você quer que o seu ministério cresça? Por qual motivo que você quer? Se for simplesmente por uma satisfação pessoal, porque era o desejo do teu coração crescer ministerialmente e espiritualmente, você pode ter realmente tudo isso, mas nunca vai ser além, vai ser sempre aquele patamarzinho
mais ou menos, digamos assim. Agora quando você fala, Senhor, eu quero um dom espiritual, eu quero ser usado na mão do Senhor, eu quero um ministério, eu quero crescer, eu quero frutificar no ministério, porque eu quero ganhar as nações, porque eu quero fazer diferença no meu trabalho, eu quero fazer diferença na minha vizinhança. Quando eu abrir a boca, eu quero ver o fogo cair, a presença do Senhor, eu quero ver as vidas se rendendo. Ah, Deus não vai pedir isso para você não, meu irmão, não vai, não vai. Para que você quer se batizar no dia 24? Porque o pastor pediu. Porque senão o pastor depois vai ficar olhando torto para mim. Não, eu quero me batizar porque eu quero consagrar a minha vida a Ele. Porque o batismo nada mais é e representa o que de fato já está lá no meu coração, que a minha vida é dele. Você não tem uma aliança, os casados? O que representa essa aliança? Antes dela estar no meu dedo. Ela representa algo que já está no meu coração, que eu já tenho uma aliança com meu marido de amor. Antes dela vir no meu dedo, já tinha no meu coração o amor e a paixão por ele. Aí depois veio a aliança, que representa para todo mundo ver o que já de fato está no meu coração. O batismo é isso, é a aliança que você vai pôr no dedo daquilo que você já crê no seu coração, que o Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador. E o batismo é a aliança, todo mundo vai ver que você pôs uma aliancinha no dedo. Isso é o batismo. E a gente faz tantas, mas aí eu tenho que ser perfeita, agora eu tenho que andar assim, agora eu tenho que andar assado, agora eu tenho que deixar disso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho que... E a gente coloca tantas regras, e no casamento não é assim. Quando você casou, tinha isso, tinha um pergaminho falando das coisas que você tinha que fazer, a partir de hoje você casou, você vai ter que fazer isso, aquilo. Não, naturalmente você começa a descobrir as regras depois, naturalmente em amor. E isso é o batismo. Amém, queridos? E eu já estou falando demais, mas eu preciso terminar. Quando nós consagramos a Deus tudo que nós temos e tudo que nós somos, Ele faz algo grandioso. E é tudo. Não dá para ser metade. Não dá. Não dá para falar, essa parte da minha vida eu consagro, a outra parte eu já estou meio duvidosa. Ou eu consagro tudo, ou eu não consagro nada. Não dá para consagrar meia vida. Não dá. Ou é tudo ou é nada. Com Deus é assim. E aí, queridos, para encerrar, eu gostaria de... na verdade, como que eu posso dizer? É algo que Deus tocou o meu coração durante a semana. Logicamente, a gente não vai obrigar ninguém, mas se vocês quiserem, juntamente conosco, e aí eu incluo os pastores, se os pastores também, principalmente líderes de ministério, puderem fazer, é muito importante a gente orar. A gente jejuar essa semana por nós. Nesse jejum, nós não vamos pedir nada. Eu vou fazer um jejum para Deus me dar a casa, para Deus... Não. Primeiro, olha no teu coração, o que representa a tua água de Belém, que é a água lá de Davi. É a família? O que você deseja muito? Família, bens, ministério? O que representa a tua água de Belém? E aí, nós não vamos pedir nesse jejum que Deus dê isso, mas nós vamos pedir que Deus sonde o nosso coração, que Deus nos santifique, que Deus mostre aonde, porventura, a gente possa estar falhando, pecando, aonde a gente possa estar errando o alvo, para que Deus possa nos abençoar. Deus, olha, a minha água de Belém eu tenho um desejo muito grande de fazer tal coisa. Ai, quem me dera ter tal coisa, ou fazer tal coisa, quem me dera. Então é isso que eu vou consagrar ao Senhor. É isso que eu vou entregar ao Senhor. Se o Senhor me der isso, não é barganha, é diferente. Se o Senhor me der isso, eu quero que Ele tenha um propósito divino nisso que o Senhor vai me dar. E aí Deus vai falar com cada um de nós. E nesse jejum nós vamos santificar nós. Não é só fazer sacrifício. Eu fiquei 5 dias sem comer. Não. O coração. Deus, olha o meu coração, aonde eu estou pecando, aonde eu estou falhando, santifica a minha vida. É um jejum de santificação. Amém?